Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras de São Paulo, tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo, eu quero falar com vocês sobre o São Paulo, Libertadores de América, próximo jogo, próximos jogos e rivais aí, né? Ou seja, o São Paulo precisa muito de uma vitória nesta partida contra o Atlético Goianiense, precisa demais vencer essa partida para facilitar a sua vida, gente, porque depois é chumbo grosso pela frente. Serão 4 rodadas, né? Muito complicadas, né? Com 2 jogos dentro de casa, 2 jogos fora de casa. E com ameaça aí em relação aos outros adversários também que podem brigar por essa vaga. E o São Paulo tem um problema em relação a esses outros adversários. Né? Vou falar sobre tudo isso aqui. Antes disso, pedir sua permissão para falar que esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é aquela casa de aposta mundialmente conhecida que traz para nós aí grandes jogos nesse meio de semana, né, gente? Para você fazer sua coisinha aí. Você que curte aposta esportiva, eu sugiro a você que conheça o 1xBet, que é tida como uma casa de aposta muito confiável lá na Europa, no mundo inteiro, patrocina inúmeras equipes importantes, o Liverpool, o Barça, inúmeras outras competições também. Lá no futebol europeu e aqui também no futebol da América do Sul, por exemplo, a Série C do futebol brasileiro é patrocinada pela 1xBet, né? Mas o mais importante do 1xBet é o fato de que ela é uma casa de aposta, gente, aqui trata você como consumidor, né? Não suspende placares nos acréscimos dos jogos, né? E também não fica aí com... enfim, não fica aquela palhaçada, sabe, gente? Se você ganhar R$100, você recebe rapidamente. Se você ganhar 1.000, 10, 20 mil reais, né? Tiver sorte de ganhar, na 1xBet você recebe também imediatamente, não tem burocracia. E essa é a grande diferença. Olha, é uma diferença realmente muito importante para você que faz apostas esportivas, tá? Então, se você não conhece, eu sugiro que use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar. Depois volte aqui, pega o código promocional 1xJ, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá? De quebra, aproveite os jogos, né, que a gente vai ter nesse final de semana, neste meio de semana aí, que são muito importantes, não somente os jogos da Champions, né? E eu destaco nos jogos da Champions esta partida entre o Barcelona e o Bayern de Munique, tá? Na minha opinião, vai sair muitos gols, né? Eu, por exemplo, se fosse postar, eu colocaria que vai sair 3 gols, no mínimo 3 gols. Mas eu sugiro a você, gente, que faça uma aposta segura. Em tal caso, vá em 2 gols, no mínimo 2 gols, porque 2 gols deve sair nessa partida, sim, entre o Barcelona e o Bayern de Munique. Há também jogos importantíssimos do Campeonato Brasileiro, gente. O Corinthians, que está lutando aí para ficar numa posição melhor no campeonato, isso é muito importante para a premiação, vai encarar o Fluminense. Na minha opinião, é vitória ou empate do Corinthians nessa partida aí, né? Você pode até fazer uma combinadinha aí, né? Internacional ou Ceará, uma aposta segura é empate ou vitória do Inter, mas vamos combinar que o Inter deve vencer essa partida aí, né? Eu iria na aposta segura, ganha pouco, mas ganha, né? Botafogo e Red Bull Bragantino, eu também iria na aposta segura entre empate ou vitória do Botafogo. Então, essas são as dicas interessantes para você apostar no XBet. Mas eu já sou inscrito utilizando o seu link, Josa. Então, se você for apostar neste meio de semana, abuse de apostar usando o XBet, porque com isso você também notifica para eles que vale a pena investir nesse canal. Esse canal está crescendo muito, gente, graças sobretudo a vocês, torcedores do São Paulo, né? Então, dá essa força aí pra gente ali, né? Fazendo ali uma apostinha, se você curte uma aposta esportiva, lá na 1xBet, usa o nosso link, tá bom, gente? É isso, então vamos falar. Olha, São Paulo tem esse jogo contra o Atlético Goianiense, que é um jogo difícil para o tricolor do Morumbi, não é nada fácil, porque o Atlético Goianiense está lutando pela sobrevivência no campeonato, é um jogo que pode perfeitamente complicar as coisas para o São Paulo, o Atlético Goianiense pode perfeitamente ficar com empate nessa rodada, eu acho absolutamente normal que o Dragão empate no Morumbi, embora estejamos falando de Atlético, estejamos falando de São Paulo, né? São Paulo é São Paulo, o Atlético Goianiense, embora uma equipe possa estar crescendo no cenário do futebol brasileiro, que é o caso do Atlético, não dá ainda para comparar com o que é o São Paulo hoje, mas dentro de campo e na temporada a gente percebe que o São Paulo vem apresentando uma reação importante no campeonato, o Atlético também. Agora, o São Paulo não frequentou zona de rebaixamento como o Atlético. Só que o Atlético frequentou essa zona de rebaixamento durante muito tempo no Campeonato Brasileiro, porque estava preocupado com as competições da Conmebol, gente. O Atlético estava muito, muito preocupado com a Sul-Americana, acreditou que poderia ganhar, inclusive a Copa Sul-Americana, né? Canalizou toda a sua energia para a Copa Sul-Americana, acabou não vencendo. Depois disso, começou a jogar no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que vai fazer uma partida dificílima, com muita intensidade, muita loucura dentro de campo, vai explorar muito o lado do campo, né, os dois lados do campo, né? É interessante que o São Paulo pense muito bem nessa questão da marcação, é importante que o Ceni pense nessa questão dessa teimosia, né, em improvisar um lateral ali de zagueiro, tendo o Ferrarese no banco de reserva, é importante nesse momento, porque não é hora mais para brincar, é hora de ser muito sério, porque o Atlético tem velocidade, imprime velocidade pelos lados do campo e vai usar muito aquele setor, aquele lado direito ali,
com o Igor Vinícius e também o Rafinha fechando ali a primeira linha como zagueiro pela direita, tá? Abrindo, na verdade, a primeira linha como zagueiro pela direita, tá bom, gente? Então é importante que o São Paulo tome muito esses cuidados aí. Segundo tempo é jogo para o Léo Pereira entrar em campo, o Léo Pereira que é hoje um jogador que o São Paulo está monitorando, né? Tem interesse em contratar esse velocista aí do Atlético Goianiense, é um jogador que tecnicamente ele pode ali não ser dos melhores, mas evidentemente é um jogador de muita explosão, muita velocidade, tudo que o técnico sempre quis, um jogador muito rápido pelo lado do campo, porque o São Paulo é uma equipe configurada para jogar em velocidade, mas o São Paulo não tem muitos jogadores para jogar com velocidade. Esse Léo Pereira é um jogador que tem essas características, ele deve entrar na partida no segundo tempo, todo o segundo tempo dos jogos do Dragão, ele costuma entrar, e deve entrar também nessa partida no Morumbi contra o Tricolor do Morumbi, tá bom, gente? Então, olha só, agora o São Paulo precisa vencer. Precisa olhar para esse jogo, precisa olhar como um jogo para ser vencido. Precisa olhar para o Dragão como uma equipe, né? Hoje, sim, uma equipe forte, dentro de todas as limitações que possui, é uma equipe forte pelo jogo que pratica em campo, muito intenso, de uma transição muito rápida, né? De uma transição tanto ofensiva como defensiva, que são muito rápidas também, né? Sabe jogar hoje muito melhor sem ter a posse de bola do que no primeiro turno. É uma equipe que está configurada para um contragolpe eficiente. Olha, e costuma apresentar isso, tem apresentado isso nas partidas em que vem realizando nesse retorno. Então, o São Paulo precisa tomar cuidado. Agora, por que o Tricolor precisa vencer esse jogo aí? Porque, gente, o São Paulo está perto de uma vaga na Libertadores de América, né? Pode conseguir chegar à Libertadores de América, ainda que na primeira fase da Libertadores, que a gente chama de pré-Libertadores. Ok, mas é muito importante, porque o São Paulo tem amplas condições de, na pré-Libertadores, também se classificar, evidentemente, né? Então, precisa olhar para essa partida como uma partida importantíssima. Mas as outras também são. Gente, essa partida, ela é vital por quê? Porque se o Tricolor não vence, se o Tricolor, por exemplo, empata, vejam vocês, se o Tricolor empata, o Fortaleza vai jogar dentro de casa contra a equipe do Coritiba, né? E é muito provável que o Fortaleza consiga vencer. O Fortaleza, no caso, se o São Paulo empatar, chega ao mesmo número que o São Paulo de pontos, só que o Fortaleza tem uma vitória a mais. Este é o problema do São Paulo. Fortaleza com a vitória a mais passaria o Tricolor do Morumbi. Além disso, o América Mineiro também vai jogar na rodada e também tem mais vitória que o São Paulo. Tem 2 vitórias a mais do que o Tricolor. Então, o que acontece? Acontece que este é um problema sério do São Paulo, embora a equipe tenha um saldo de gols melhor do que o do Fortaleza e também do que a equipe do América Mineiro, a equipe do São Paulo tem um problema, venceu menos na competição. Então, por causa disso, né, esse é o principal critério. Se o América ganha, né, e o Fortaleza ganha, né, podem complicar para o São Paulo, porque as 2 equipes vão a 48 pontos e tira o São Paulo aí do 8º lugar. O São Paulo iria aí, no caso, à 10ª posição. O São Paulo, se perder esse jogo, então pior ainda. Então tem que vencer esse jogo. Se empatar, já pode ser um grande problema. Claro que o São Paulo pode descontar nas outras rodadas. Na outra rodada, por exemplo, o Fortaleza vai encarar o Palmeiras fora de casa, né, no Allianz, né? Então é uma chance aí para o São Paulo, por exemplo, fazer né, descontar, né? Porque, enfim, né? Porque na verdade o São Paulo vai jogar dentro de casa, né? Na próxima rodada, não, vai jogar fora de casa, gente. Não, desculpa, vai jogar dentro de casa, mas é contra o Atlético Mineiro. É um jogo difícil. Então, o Fortaleza joga contra o Palmeiras fora, mas o São Paulo joga dentro de casa contra o Galo. É um jogo complicado. E o São Paulo, depois disso, vai enfrentar o Fluminense fora de casa, né? E depois encara o Internacional dentro de casa. Olha essa tabela, como ela se complica. Até agora o São Paulo teve aí, vamos combinar, nos últimos jogos, uma tabela fácil, vai começar a complicar a partir de agora. E depois finaliza contra o Goiás fora de casa, gente. Então, são 5 jogos difíceis para o Tricolor. Por isso que precisa vencer esse. Não somente porque precisa se manter à frente de Fortaleza e América, e inclusive do próprio Galo, mas também pelo fato de que este talvez seja o jogo mais tranquilo, entre aspas, do São Paulo, dos próximos 5 jogos que o São Paulo vai ter, né? Então precisa vencer esse jogo aí. Se não vencer, pode realmente se complicar. Além disso, gente, tem uma outra equipe aí que também pode tomar a vaga do São Paulo, que é a equipe do Botafogo. O Botafogo está muito bem nesse retorno. O Botafogo não tem, vamos combinar, uma tabela assim tão tranquila também, né? Nessa reta final, mas é uma tabela bem mais fácil do que a tabela do São Paulo, na minha opinião. O Botafogo vai encarar o Cuiabá, vai encarar o Bragantino hoje, né? Depois joga dentro de casa contra o Cuiabá, depois vai visitar o Atlético Mineiro, que é uma partida mais complicada, depois recebe o Santos, né, no Engenho de Dentro, depois vai enfrentar o Atlético, que já não vai estar mais compromissado com o Libertadores de América, o Atlético Paranaense, no caso. Então,
de certa forma, é uma tabela complicada, mas é mais fácil para o Botafogo do que é a tabela do São Paulo. Então, por isso, gente, esse jogo é importante. Não dá para esperar, sabe? Não dá para contar. Não, a gente empata esse jogo e venceu. Tem que vencer este jogo, por favor. Não, vencer o Atlético Goianiense querer ir para a Libertadores, pelo amor de Deus, né? Mesmo o Atlético sendo essa equipe hoje intensa, de jogo intenso, muita dedicação, muita correria, muita entrega e tal. Não tem cabimento, tem que vencer. Se quer ir para a Libertadores, tem que vencer o Atlético Goianiense no Morumbi, né, gente? Não tem cabimento, né? E acho que tem amplas condições de vencer o Atlético Goianiense hoje no Morumbi Tricolor. Então precisa para isso vencer ou vencer. Hoje não, no caso, amanhã. Você vencer ou vencer para que tudo fique mais fácil para o Tricolor. E, pelo amor de Deus, também para que a torcida pare de sofrer, porque a torcida do São Paulo sofre muito, né? Sofre demais e, muitas vezes, de forma desnecessária. Então, para que o sofrimento, a tensão, essas coisas todas não comecem a sequestrar as emoções dos torcedores e das torcedoras do Tricolor do Morumbi, o São Paulo precisa vencer esse jogo aí, que é um jogo difícil, mas que tem condição de vencer. Para isso, Ferrarense, né, César? O Ceni, Ferrarense no lugar do Rafinha, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ver, vamos esperar que ele não vá com essa bobagem, com essa teimosia para esse jogo, que pode custar caro para o Tricolor. É isso.